Amados, o título da minha mensagem é o impacto da compaixão. O que a compaixão faz no coração da pessoa que tem esse sentimento? O que leva a pessoa, o comportamento que ela tem quando a compaixão está presente? E o grande modelo que a gente vai estar trabalhando, que é o exemplo, é Jesus. E nós vamos estar falando de Jesus, da compaixão dele, tentar entender a compaixão, tentar realmente colocarmos ali, e vemos que também que Jesus joga para nós a responsabilidade, nos dá exemplo em Paulo, quando ele diz para Paulo fazer a mesma coisa que ele estava fazendo quando ele se converte. Onde nós todos precisamos ter esse sentimento que vai transformar o mundo. E eu quero falar antes de que nós precisamos entender que o grito da humanidade é por paz, o grito da humanidade é por salvação, o grito da humanidade é por libertação. E nós somos responsáveis a ouvir esse grito com o coração compassivo e levar a mensagem de salvação. Mas como é que está a igreja hoje? Vocês viram tudo isso, mas eu confesso para vocês, muitos ainda não estão com o coração impactado com a compaixão. Vamos assistir um filme aqui agora, antes de eu pregar. A sigla é SOS. Mas todo mundo sabe que quando se fala SOS, é pedido de socorro. Mas com o passar do tempo, para associarem o SOS, se criou duas frases que se tornaram famosas também, Save your ship e Save your souls. Salve nosso navio ou salve a nossa alma. Os missiólogos não podiam ficar longe de uma tentativa de também associar SOS e criaram SOS como despertamento para a igreja, sair, orar e sustentar. Toda igreja tem que ouvir o grito de socorro, ela precisa sair, ela precisa orar, e ela precisa sustentar. Queridos, eu tenho acompanhado, e vocês também, a questão dos sinais escatológicos. E esses sinais escatológicos estão fazendo as pessoas entrarem com uma curiosidade tão grande. Eu tive o privilégio de lecionar Apocalipse, escatologia há muitos anos. E a peculiaridade é a curiosidade dos eventos sobrenaturais, principalmente ligado a guerras, terremotos, sinais da natureza, preocupados realmente com o que está acontecendo, agora a lua vai ser vermelha, preste atenção, porque a Bíblia já falou. E o que mais me assusta é que um dia Jesus falou com muita claridade, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O sinal. Nós somos responsáveis pelo último sinal. E se nós não nos levantamos, não adianta dizermos Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Se nós não estamos no espírito dessa realidade. Agora, para a gente estar com esse espírito de ver o grito, o pedido de socorro nas áreas, seja da alma, do corpo, do físico da pessoa, nós vamos perder a missão principal nossa para o retorno de Jesus, que é o compromisso de igreja. De alguma forma, você e eu somos responsáveis em estender a mão para que as coisas aconteçam. Mas para eu entender como isso pode acontecer, eu quero olhar um pouco para Jesus. Ele não deixa de ser, né? Ele é o autor e consumador da fé, e não deixa de ser o modelo. O texto diz que Jesus tinha algo dentro dele, que quando a gente fala da palavra compaixão, no português não é estender a mão, ajudar, mas compaixão no original da Bíblia significa as entranhas se revirarem dentro de nós. Olha que profundidade. Sabe o que significa isso? Quando eu vejo o pedido de socorro, alguma coisa mexe em mim. Mexe na minha alma, no meu sentimento, no meu coração,
na minha mente. E isso faz uma reviravolta. Veja o que o texto diz: e percorria Jesus todas as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando as enfermidades, curando as moléstias, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, isto é, houve um revirar das entranhas, e Cristo vindo aquilo, quantas vezes Cristo teve que parar, os discípulos trocavam outros assuntos, e ele se voltava para aquele que clamava, sempre se voltou para aquele que carecia, sempre se voltou a estender a mão com autoridade e poder sobre aqueles que precisavam e tinham o grito de socorro presente na frente dele. Queridos, alguma coisa havia dentro dele, e era essa compaixão. E a visão, eu gosto muito de um autor que, quando trabalhou com respeito à compaixão de Jesus, ele disse que existe algumas coisas presentes na vida de Jesus que faziam com que ele agisse assim. O sentimento, quando a gente vê ele, por exemplo, diante de Lázaro, que ele chora e ele fica profundamente compadecido, o texto diz que agitou-se o espírito. A gente vê as pessoas vêm, às vezes, com a alma totalmente borbulhando, pedindo socorro, e nós dizemos: puxa vida, eu também tenho problemas, eu também tenho lutas. Eu quero dizer uma coisa para você: nas vezes que Deus mais vai usar você, vão ser em momentos que você está se sentindo bem finito, bem acabadinho, porque Paulo diz: quando eu sou fraco, então eu sou forte, porque toda a suficiência vem de Jesus. Você vai trazer uma palavra de poder, uma palavra de salvação, uma palavra de restauração, uma palavra de amor, uma palavra que vai impactar. Jesus tinha essa compaixão dentro dele, e ver as pessoas, o Dennis Allen diz que Jesus tinha 6 coisas claras. Ele tinha, por causa da compaixão presente dentro dele, ele tinha a visão do necessitado, ele tinha a percepção do sofrimento, ele ouvia o apelo da pessoa, ele sofria. Então essa empatia de sofrimento não levava Jesus, por causa da compaixão, a apenas o lamento. Esse sofrimento levou Jesus a tal ponto de se identificar conosco, que ele foi às últimas consequências. A compaixão levou à paixão, sofrendo morte e morte de cruz. Então esse sentimento presente, essa compaixão presente, levou essa visão, e ele falava com as pessoas, estendia a mão, estava a favor dessas pessoas. Mas eu quero até abrir um parênteses aqui. Tem um texto que realmente, quando eu leio, eu disse: meu Deus, o que se quer falar com isso? Aí o texto diz assim: a verdadeira religião, Deus o Pai considera como religião pura e imaculada, visitar órfãos e viúvas em suas aflições, mantendo-as incontaminadas pelo mundo. Então, se eu visitar a viúva e o órfão, tranquilo. Gente, eu não consegui usar, e até perguntar para minha filha, quando você está enumerando exemplos, mas não tem ponto final. É como se fosse uma reticência, tem mais. A visão de Jesus era vulnerabilidade. Que vocês entendessem, olhando para o órfão e para a viúva, a finitude, a alimentação, a dependência, como ele diz ali um pouquinho antes, eram ovelhas sem pastor. E essa visão de ovelhas sem pastor, elas andavam sem pastor ao léu, sem rumo, e expostas ao perigo do lobo e de cair na montanha. Gente, é essa visão que Jesus tinha, por causa da compaixão no coração dele. E essa compaixão marcava Jesus, e quando eu vejo esse texto da verdadeira religião, é a sensibilidade que eu devo ter de perceber essas limitações. E só que ele coloca, a gente diz: mas por que ele colocou isso também? Porque o texto está escrito: e não sejam contaminados pelo mundo. Seria santidade?
Não, eu não posso perder o contexto. Preste atenção no que eu vou dizer. Aqui tem a ver com paixão e compaixão. Mas as prioridades da compaixão, as prioridades da paixão. Não se contaminar aqui com o mundo não tem a ver no caso e no contexto com imoralidade, com adultério, com prostituição, não. É paixão pela riqueza, paixão pelo poder, paixão pelo conhecimento como prioridade na nossa vida. A religião verdadeira é você não se contaminar com esta paixão. Um dia eu li um texto na Bíblia, me impactou até eu que escrevi um sermão sobre ele, que aonde que está a glória do homem? O homem tem que entender aonde que vai estar a alegria dele. E o texto de Jeremias 9, 23 e 24 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se o gloriar, glorie-se nisso, em me entender, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, que eu faço juízo, que eu faço justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, assim diz o Senhor. A alegria sua na vida não vai ser a sua paixão pelo dinheiro, querer ter mais, ou conhecimento. Gente, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de escrever. Como é gostoso. Mas ai de mim, se a minha paixão for a riqueza, o conhecimento, ao terceiro, riqueza, o conhecimento e o poder. Não, aqui diz, não se contamine com isso. Mas que a paixão de vocês seja, primeiro, saber que Deus é a prioridade, e o coração acende aquela chama. E essa chama da compaixão vai fazer exatamente você estender a mão. Eu me perguntava também, mas por que Jesus era assim? Por que Jesus tinha tudo isso? Não tem texto melhor que esse. Veja que coisa mais linda, que é também uma promessa para nós. O texto diz exatamente que o Espírito, Lucas 4, 18, 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas aos pobres. Me enviou, viu a palavra pobre outra vez? Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos, proclamar o ano do favor do Senhor. Escuta o que eu vou dizer. Quanto mais cheio do Espírito, mais essas realidades vão ser parte da sua vida. Quanto mais cheio do Espírito, mais eu amo, porque a esperança não confunde, diz Romanos 5,5, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pela pessoa do Santo Espírito de Deus. Gente, a diferença que faz ser cheio do Espírito. Que diferença faz você sentir essa plenitude do Espírito? Você sente dor quando você vê o outro? Você está disposto a socorrer aquele que grita? Isso estava, agora gente, Jesus sabia disso, ele viveu isso, e quando ele diz para a gente ir, quando ele nos dá a ordem de ensinar, de curar, ele não ia nos deixar órfãos, ele disse, eu vou, mas vou mandar a vocês o Consolador, o Santo Espírito de Deus. E quando Atos apresenta essa presença do Espírito, apresenta a pessoa do Espírito como dínamos de Deus, como poder de Deus em nós. E esse poder tem duas coisas que eu acho muito linda, porque o dínamo que faz a movimentação do motor, onde a gente tem estímulo na vida, onde a gente caminha, a gente está sempre animado, a gente tem sempre ímpeto para ir, e a outra, a dinamite, que está mais ligada à árabe no caso, né? Que na verdade é explodir o coração endurecido, explodir as barreiras que têm impedido que Deus esteja agindo na sua vida. É esse Espírito que Ele prometeu. E é esse Espírito, não é por acaso que Paulo diz, andai no Espírito, cheios do Espírito, estai no Espírito, orai no Espírito. Porque esse Espírito Santo faz a grande diferença.
Quando eu oro por avivamento, é porque eu sei que o avivamento traz isso. Quando eu oro pelo avivamento, porque eu sei que o Espírito Santo, contagiando na minha vida, me leva a fazer o que Deus quer. E aí eu estendo a mão, eu socorro, e eu com esse Espírito Santo vou ter a mesma ação de Jesus. Você diz, mas esse era Jesus. Ah, é? Paulo na estrada de Damasco, caminhando, sendo perseguido, né? Aliás, perseguindo a igreja, colocando os crentes na prisão. E Jesus, eu vou pegar esse infeliz aqui. Eu vou pegar de jeito. Esses são os bons, né? Que quando muda radicalmente, vira de lado radicalmente. Eu vi isso com muitos religiosos aí, convertidos, né? E o que aconteceu com ele? O impacto da conversão de Paulo veio como consequência uma palavra de ordem. Paulo, né, ele diz, para abrir, livrando-me deste povo, testemunho dele, dos gentios, a quem agora eu tinha envio de Jesus para Paulo. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos, tirar das trevas e converter-lhes as pessoas da luz, sair do poder de Satanás, para ir ao poder de Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Essa ordem, se viu? Não era só Jesus, nós temos essa autoridade. Gente, a missão que a gente tem não é coisa simples. É uma batalha espiritual entre luz e trevas, entre o poder de Satanás e o poder de Deus. Ali está em jogo vida e morte. E essa compaixão Ele oferece para nós com a pessoa do Espírito Santo em nós, para termos sensibilidade. Eu ouvi uma história, gente, que me entristeceu, e eu disse, ai Deus, eu já passei por uma dessa, não quero passar mais. Em São Paulo, na Praça São Bento, houve uma campanha evangelística grande. E as pessoas preencheram, que nem a gente faz no Projeto Vida, né? Preencheu ali os pedidos de oração, e havia um pedido assim, estava escrito lá, esse pedido. Mãe de 4 filhos, desamparada e aflita. Estava escrito no papel. Aí terminou a campanha, foram para o escritório, aí o pessoal começou a comentar. Gente, olha que coisa triste. Ok, olha a situação dessa mulher. E deixaram passar. Passou algumas semanas, alguém lembrou do cartãozinho. Ah, vamos lá, visitar, pegaram o endereço. Bateram na porta, perguntaram o nome dela. Disse, não, mas ela não mora aqui? Morava. Há 2 dias atrás ela se suicidou. Gente, é terrível isso. Sabe essa história do amanhã eu vou? Isso é demoníaco, isso é satânico. Quantas vezes vocês já vivenciaram? Eu já vivenciei isso. Volta, vai falar, vai lá no ônibus, deixa o ônibus passar, conversa com a pessoa que está do lado, porque a pessoa está com a alma gritando e pedindo socorro. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quanto mais cheio do Espírito eu tiver, quanto mais cheio do Espírito vocês estiverem, nós até iremos às últimas consequências por amor a Cristo. Por isso, diante da celebração da ceia, quero falar 2 coisas mais sobre Jesus, a respeito dessa compaixão. Ele foi às últimas consequências por amor. A Bíblia diz em Filipenses 2:8, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Romanos 8:1-2 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. O SOS está diante de nós. Precisamos sair, orar,
sustentar. Mas não faremos nada se não formos contaminados pela essa compaixão que o Espírito Santo produz em nós. Vamos estar orando agora, e eu quero até dizer uma coisa. Um dia desses, uma pessoa não participou da ceia, em outra igreja, não é nessa, tá? Vocês falam, quem foi? O pessoal sempre é curioso, né? Não. Porque não estava bem. Tinha algumas coisas no coração que entristecia a Deus. E eu pensei, interessante. A ceia simboliza o remédio. Pior situação que se tiver. O corpo que foi entregue por amor a mim. E eu fico pensando, qual foi a compaixão empática, perfeita e plena de Jesus? Ele levou sobre si, não há maior compaixão do que essa. Toda dor, toda enfermidade e todo pecado estava sobre ele. Compaixão às últimas consequências. Se ele fez isso por mim, no momento que se participa da ceia, né, a Bíblia diz, né, em 1 Coríntios 11, principalmente, quando Paulo recebe isso, que ele recebe algo que tem a ver com exatamente tudo que aconteceu Jesus na cruz. Ele diz, examine-se o homem a si mesmo. É para cada um individualmente. Desculpa abrir um parênteses, eu me lembro que estava numa igreja que tinha um diácono que ele escolhia a pessoa que ele dava ou não a ceia. Desculpa, eu sei que está ao vivo, mas eu me lembro que esse diácono era, meu pai e minha mãe eram presbiterianos, meu pai já morreu, mas os dois presbiterianos, e ele um bom baptista. Ele chegou perto do meu pai e da minha mãe, eu era o pastor da igreja, irmãos. Não deu. Não deu, você acredita, irmã, que não deu a ceia? Né? Gente, pobre de espírito, como se diz. Mas que espírito? Queridos, aqui está o segredo. Nós fomos reconciliados. Quando você se examinar, você tem que examinar e olha o que tem que acontecer com você. Tem que ser produzido no exame louvor e gratidão. Se não consegue isso, porque alguma coisa está errada, tudo bem, confessa. Imediatamente você vai poder louvar e agradecer. Então vamos baixar nossas cabeças e vamos examinar o coração. Se tem alguma coisa, confessa. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E confessa isso diante de Deus. O pessoal do louvor deve estar aqui em cima, mesmo com cálice, pode ser? Oh, Deus querido. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Nós sabemos que foi pago um alto preço, Senhor. A própria vida de Jesus em compaixão, paixão por nós, entregou-se a si mesmo. O que será que a gente tem feito por Ti, Senhor? Dá-nos essa compaixão, para isso que o Teu Espírito seja pleno em nós. E ao participar desse momento de comunhão, Senhor, que haja louvor e gratidão, exaltação, por tudo que o Senhor fez por nós. Ó Deus, obrigado pela vida missionária da igreja, mas tem muito mais, que a gente não seja que nem aquela igreja do filme, Senhor, preocupada com as coisas de dentro, mas que a gente escancare as portas e saiamos daqui, para buscar o perdido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, podem participar agora, como do pão, como do cálice, nesse espírito de gratidão. E aí aqueles que já fizerem isso, podem levantar, porque nós vamos cantar. Foi pago um alto preço. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu
fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida. Enquanto a gente canta, se Deus tocou no teu coração, dizer: eu não tenho essa compaixão pelas almas, enche-me do teu espírito, Senhor, eu quero amar como Jesus amou. Vem aqui à frente, se ajoelhe, invoque esse espírito, invoque a plenitude desse espírito, invoque essa compaixão em nome de Jesus. Venha, não espere, as pessoas que o Espírito está tocando, vem aqui: Senhor, eu quero ser cheio desse espírito, para ter essa compaixão preciosa pelas almas. Pode vir orar, amém, venham em nome de Jesus. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos ia redimidos por seu sangue. O Espírito está tocando, não espere, venha. Você vai levantar daqui cheio do Espírito em nome de Jesus. Você vai experimentar a testificação do Espírito. Olha que lindo, uma família até com criança aqui. Amém. E rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui, e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Irmãos, nós ouvimos mensagens assim e assistimos esse vídeo desse filme e a gente se impacta. Só que a nossa vida cotidiana, ela pode ser esse vídeo. E no cotidiano a gente pode estar sendo indiferente ou a gente pode estar sendo compassivo. Vou narrar para vocês 3 fatos rápidos. Como exemplo, fui no mercado essa semana, no Dia Internacional da Mulher, e quando eu cheguei no caixa, eu olhei para a mulher, uma senhora de uns 55, 60 anos, eu disse: feliz para o seu dia. Ela olhou para mim assim: obrigado, pastor. Aquela mulher me conhecia. Ela disse: eu estive lá no culto da igreja no dia que o senhor estava se despedindo. Primeira lição: as pessoas conhecem a igreja, mas a igreja ainda não conhece as pessoas. Aí eu fui, ontem estava caminhando com a minha esposa, e ali perto da São Germán, e ela falou assim: ah, ali está o hortifruti que a Lília compra. Aí fomos lá. Aí andamos lá dentro do hortifruti. E eu falei com a funcionária: olha, hoje nós não vamos comprar nada, a gente só veio aqui que a minha filha fez indicação. Ela disse: obrigado, pastor, pela sua presença. As pessoas conhecem a gente, mas Deus quer que a gente note as pessoas. E por último, ontem de manhã, eu e o senhor estávamos ali na hora do café, e uma vizinha desesperada, a criança chorava desesperada, nada parava o choro da criança. O senhor abriu a porta, procurou se inteirar do que estava acontecendo, e a gente soube que a criança parece que teve um
pesadelo horrível. E aquela mãe desesperada desce. E lá embaixo, eu moro no 3º andar, e lá embaixo ela usou todas as suas habilidades maternas para tentar consolar aquela criança, acalmar aquela criança. E nós oramos lá dentro do nosso apartamento e descemos. Ela estava lá num determinado local do condomínio. Nós chegamos, tocamos no ombro. Por favor, a gente se importa com você. Oramos com ela. A criança não chorou mais. Compaixão é muito mais do que a gente ser igreja. Compaixão é a gente ser Jesus. Não tem outro jeito. E Jesus não tinha lugar, não tinha cultura, não tinha status social. Jesus não tinha dia. Jesus era compaixão todos os dias, para todas as pessoas e em todo lugar. Então, igreja, retorne, mas retorne com a compaixão. Observe quem está do seu lado. Ouça as pessoas. Ouça. Eu nunca me permito entrar em um elevador e não perturbar a ideia de quem está lá dentro. Nunca. Hoje eu e Sueli descemos o elevador e um casal, com todos os sintomas, todos os traços, de que iriam fazer um piquenique, uma saída de casal. Casal médico. Mas a gente conversou com eles. Você tem que notar as pessoas. Você tem que se importar com elas. E, se necessário, sofrer por elas. Coloque as mãos assim. O Alan. Vem cá, filhão. Eu não conhecia o Alan. O Alan chegou. Vem cá. Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Você já me conhecia? No culto de libertação. No culto de libertação, me conheceu no culto de libertação. Ele chegou e sentou-se ali próximo de nós. E o Espírito Santo me deu uma palavra para falar para ele. Você entendeu aquela palavra? Entendi. Entendeu agora? Diante da mensagem? Sim. Ele sabe o que eu disse. Mas quem sabe o Espírito Santo também incomodou você a dizer alguma coisa. Mas você, a semelhança daquela necessidade daquela mulher lá em São Paulo, depois eu falo. Talvez a sua palavra chegue tarde demais. Tem que ser dita hoje. Tem que ser dita agora. Tudo que temos não é para amanhã, é para hoje. É para agora. Alan, Deus tem um plano. Deixe Ele lançar você. Tá bom? Amém. Amado Espírito Santo, o Senhor está aqui e usou o pastor Calixto e todo este culto de uma forma sobrenatural. Mas nós somos medíocres, somos resistentes, nos importamos com o conforto, com a segurança. Senhor, derrame uma unção de inconformismo dentro de nós. Não podemos continuar, Senhor, aceitando a normalidade do anormal, do inconcebível.
queremos ser uma resposta. Eu creio que o Alan, a partir dessa manhã, se tornará uma resposta tua na realidade que ele vive. E eu profetizo que cada membro aqui, cada um que está nos assistindo online, seja agora, seja durante a semana, cada um se tornará uma resposta tua. Porque um espírito, uma unção de compaixão vai entrar em suas entranhas e nortear seus pensamentos e movê-lo a ações que não podem ser mais postergadas. Nós abençoamos a vida do pastor Wagner, onde ele está agora, servindo ao Senhor. Abençoamos a sua família, a liderança desta igreja, o José no CAEB. Senhor, use cada um membro desta igreja de uma forma que essa cidade não saiba somente que existe uma Alameda, mas que essa cidade experimente a ação da Alameda nas suas vidas. Leva-nos em paz. Oramos crendo assim, em nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, e as consolações do amado Espírito Santo, seja com a sua vida, com a sua casa, a sua família, e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Só coração.